Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele não perde o controle. As pessoas que se descontrolam, se o Espírito de Deus levou Elias ao céu, por que procurar ele em montanha? Por que procurar ele no vale? Então, ele não leva para depois você ir atrás dele. A igreja subirá ao céu e ninguém achará em montes nem montanha, porque Jesus estará com a igreja para sempre, onde ele prometeu levar na casa do Pai. Amados irmãos, veja aí, 2 Reis, capítulo 2, versículo 16. Veja aí a ideia deles. Eis que há entre nós, entre teus servos, 50 homens fortes. Rogamos que permita que saiamos à procura do teu Senhor, isto é, de Elias. Possa ser que o Espírito Santo tenha levado até ali, a montanha ou no vale. Deixa a gente procurar durante 3 dias. Eliseu disse, ninguém será enviado. Eu tenho certeza. Meus irmãos, Gilgal, que eles saíram de lá, passaram por Jericó, e temos a escola dos profetas em Betel. Todos esses profetas acreditavam. Mas tem aqui uma porção do povo do Jordão que não acreditava no arrebatamento da igreja. Então veja que, olha, 50 homens carnais trabalhando em vão por 3 dias, procurando o profeta Elias. 3 dias de desobediência, grande insistência. Sabe com quem esses homens parecem, na verdade? Com aqueles que vão ficar, os falsos crentes, os falsos cristãos. Esses que vivem dizendo nos dias de hoje que não tem arrebatamento, esses que estão na incredulidade, que o Senhor não vai voltar, esses que pregam essa doutrina. E muitos vão ficar no arrebatamento, porque acredita que o povo está escondido e não foi arrebatado. Então, muitas histórias serão ouvidas depois que a igreja for arrebatada ao céu. Esta geração de hoje é a mesma do Jordão. Crê em tudo, menos no arrebatamento da igreja, que é tipificado pelo arrebatamento de Elias. Agora veja o nosso comentário adiante. Queridos irmãos, olha, a falta da crença no arrebatamento da igreja faz com que muitas pessoas entrem em heresias de perdição. Certo? Esta falta de revelação, de não crer no arrebatamento, faz as pessoas perderem a sua direção e fica procurando onde é que está o Elias, a igreja, o Enoque. Então essas pessoas, como os espíritos, como o testemunho de Jeová, como já falei, elas procuram texto para contradizer o que já está bem claro, dito na Bíblia a respeito do arrebatamento da igreja. E no Antigo Testamento nós temos Enoque, Elias, que foram arrebatados até a presença de Deus. O arrebatamento será um alarido de vitória no nosso acampamento. Nós temos 2 Reis, capítulo 2, versículo 4, aonde nós temos o quê? Veja lá, versículo 4. Eles vêm até Jericó. E em Jericó, o povo conhecido como discípulos de Elias, que é os filhos dos profetas, ele disse para Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, Elias, e vai separar de você? Você sabe disto, Eliseu? Eliseu disse, sim, eu sei, mas não fale isso para ninguém. Então veja que tem um povo que crê no arrebatamento. Depois nós temos lá na frente, versículo 7, o povo do Jordão, que são os profetas, filhos de profeta, na verdade, que são incrédulos, porque
vão procurar Elias nas montanhas, viu? E não vão achar. Durante 3 dias. É tremendo isso aqui. Então, esse do Jordão não tem revelação. Mas as outras 2 escolas de profeta, nós temos o Jericó, certo? E temos também, veja lá, quantas escolas de profeta nós temos na Bíblia. Vamos citar aqui. Nós temos, desde o início, que existiram várias cidades, como Jericó, Jordão, Betel, Gilgal e Ramá. Todas essas cidades tinham escola de profeta, desde o tempo de exatamente o último juiz de Israel. Samuel, ele foi quem iniciou a escola dos profetas. Amém? Então, esses lugares eram 5, onde os profetas estudavam e era número limitado, isto é, 50, limitado a 50 profetas cada escola. Ok? Agora veja, aqui nessa história, vemos como um tipo, como os membros da igreja atuais serão avisados entre si deste grande acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Há uma escola de profeta que não recebeu o aviso e nem cria na plenitude destes acontecimentos. De acordo com Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, que é o tipo da última igreja que vai ficar, que não crê, que é carnal, os 50 homens fortes. Para muitos, como os discípulos do Jordão, torna-se muito difícil crer nisto, no arrebatamento, porque há os que confundem o evento da segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. Aí fica todo mundo. Tem pessoas esperando Jesus lá no final do mundo. E Jesus disse que está vindo a qualquer momento. Isto é, arrebatar sua igreja. Fato que acontecerá 7 anos antes da grande tribulação. Certo? Melhor, antes de Jesus vir, literalmente, durante os 7 anos da grande tribulação, Jesus vem antes desse período, antes da grande tribulação, que é um período de 7 anos. Isto quer dizer que a segunda vinda de Cristo será um evento universal para todos, e o arrebatamento é para a igreja. Amém? O arrebatamento não vai surpreender a igreja. A segunda vinda de Cristo vai surpreender os homens. Por quê? Porque vai vir para todos. Então, esses homens que estão sonhando na agricultura, no trabalho, em meio destes prazeres mundanos, Jesus vai vir e vai prestar conta com cada um deles. A vinda de Jesus é prestação de contas. Haverá, nesse período, quem trabalhe no campo e na indústria. Veja o que diz Mateus 24, verso 40, com respeito à sua segunda vinda. Então estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Lucas 17, 34. A segunda vinda de Cristo surpreenderá as mulheres nas empresas e na vida domésticas. O texto de Mateus 24, 41 fala: 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Aqui é a segunda vinda de Cristo. A vinda de Jesus na revelação não é o arrebatamento da igreja. Veja que o arrebatamento da igreja já terá acontecido 7 anos antes desse período de acontecimento de grande tribulação, conforme Mateus 24, versículo 42. Cuidai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Então, ele não virá como ladrão para a igreja, surpreender. Não, ele virá para o mundo, que ele não espera. Nós esperamos. Então, nós não seremos surpreendidos. A igreja não será surpreendida. 1 Timóteo,
1 Tessalonicenses 5, versículo 4 ao 6. Então, na escola dos profetas de Jericó, os filhos de Jericó tinham a revelação do arrebatamento de Elias. Então, como os filhos dos profetas, também lá em Betel, tinha a mesma revelação. Então, a igreja está dividida entre aqueles que sabem que vai ser arrebatado e os que não sabem. Se no período de Enoque ele não sabia, mas Deus tomou, então existem crentes que vão ser arrebatados como Enoque, sem saber. Melhor, nesse sentido, ele crê que há o arrebatamento, mas não sabe. Ele será tomado como Enoque. É diferente daquele que nega, daquele que não crê. Amém? Glória a Deus. Porque a doutrina, a luz do arrebatamento, em muitas pessoas não chegaram ainda. Mas nem por isso elas deixam de ser arrebatadas. Glória a Deus. Então nós vemos 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. Então Elias disse a Eliseu: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor Jeová me enviou a Jericó. Então esse pessoal do Jericó, esse pessoal de Betel, creem no arrebatamento de Elias. 2 Reis, capítulo 2, verso 5, fala que os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu, dizendo: você sabe que hoje o Senhor vai arrebatar Elias, o teu Senhor? Sim, por cima da sua cabeça vai levar até o céu? E Eliseu disse: sim, eu sei, mas fica calado, conta para ninguém. Os filhos dos profetas do Jordão, eles não tinham a revelação. Assim, juntando as 3 escolas, ok? Betel, Jericó e Jordão, 2 não tinham a revelação. Assim, podemos concluir que 1/3 dos filhos dos profetas não tinha a revelação do arrebatamento de Elias. Então, Jesus dividiu o rebanho em quê? Ele falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros. Não está assim dividido? Primeiro cordeiro, depois ovelhas e ovelhas. Jesus não falou para Pedro que fosse pastor de cordeiros e 2 vezes de ovelhas? E não foram 2 grupos de filhos de profeta que sabia do arrebatamento e um grupo que não sabia, 1/3? João capítulo 21, versículo 15 a 17. Agora veja o texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 6. Então Elias lhe disse: rogo-te que permaneça aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E respondeu Eliseu, sempre respondendo: eu vou contigo, eu vou com você. E ambos foram juntos pelo caminho. Irmão, Eliseu não deixava, porque sabia que estava chegando a hora. Eles tão amigos, com a mesma intimidade um com o outro. Amém? E Elias estava se despedindo dos ranchos dos profetas. Estava se despedindo porque estava chegando o dia do seu arrebatamento. E uns sabiam e outros não. Então, esses que estavam sem entender, sem conhecer, sem a revelação, esses ficaram de longe, à distância. Então, quem se mantém a certa distância de seu mestre terá muito prejuízo. Como é que ele vai receber a revelação? Se ele não comunga, se ele não come da mesa, se ele não participa dos mesmos ensinos, se ele não é discípulo assíduo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. E os 50 homens dos filhos dos profetas saíram e se detiveram em frente ao rio, respeitando certa distância, e os 2 se detiveram junto ao Jordão. Aqui nós temos o último sinal de Elias nesta era profética, porque o Jordão representa a morte e Elias estava representando a vida, porque ele não morre. Amém? Ele estava sendo representado por Cristo, porque neste sinal que ele passa o Jordão e é arrebatado, representa aquele que vence a vida, o Senhor Jesus.
que significa que a vida venceu a morte. Assim como a arca triunfou sobre o poder da morte. A arca era tipo de Cristo. Eliseu regressou para continuar o ministério de Elias. Veja que a porção dobrada. É isto que faz Elias diferente de Enoque. Porque Enoque foi tomado, Elias foi arrebatado no meio de circunstâncias adversas, em tribulação. Ele deixou a capa, ele deixou porção dobrada. Então, ele foi, nesse quesito, melhor nesse aspecto. Veja que Eliseu regressou para continuar o ministério de Elias. Eliseu demonstrou com isto que vai terminar o ministério de Elias e também o seu próprio ministério. Se Elias fez até 7 milagres e a porção dobrada daria uma chance para Eliseu continuar o trabalho tanto de Elias como o seu próprio, isto é, fazendo 14 milagres. Se um foi 7, o outro fará 14, porção dobrada. Viu? Veja que Eliseu passou pelo Jordão, as mesmas condições de Elias. Este é o grande sinal da substituição. Acompanhar o seu líder e voltar pelo mesmo caminho sem perder a autoridade. Glória a Deus. Elias diz que era difícil para Eliseu receber a porção dobrada. Se Eliseu estava na posição de sucessor, ele tinha que pagar o preço de acordo com Elias, ele tinha que ficar exatamente olhando a maneira como Deus ia arrebatar o Elias. E é isto que acontece. Os nossos sucessores, eles saem como quem? Lembra de Moisés e Eliseu? Melhor, Moisés e o seu sucessor? Então veja que aquela história é muito linda, porque o sucessor de Moisés ficava na porta, Josué. E Josué sucedeu a Moisés porque ele ficava na porta, na tenda da congregação da oração. Ele dormia ali na porta. Então todo sucessor, irmão, não significa que é simplesmente um discípulo. Simplesmente. Mas o sucessor, ele é mais do que um discípulo. Ele dorme na porta da tenda. Glória a Deus. Amém? Nós vamos continuar esta aula mostrando o arrebatamento de Elias e Eliseu clamando: Abi, Abi, Rehev, Israel, Uparashaivi, que significa: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Vamos estudar esse provérbio hebraico, judaico. E também nós vamos estudar os objetos da unção, porque Moisés não usou exatamente o bastão para abrir o Mar Vermelho. Nós temos outros que usaram o objeto na unção. Nós temos aqui, no caso de Elias, exatamente a sua capa. Existem muitos outros objetos na Bíblia que passava a unção. Por exemplo, no profeta Eliseu, a unção estava nos ossos. E todos nós temos que passar a unção uns para os outros. A unção não pode ficar e continuar nos ossos. Por quê? Porque quando nós morremos, a unção fica nos ossos. Por isso que Eliseu não passou a unção para ninguém. Isto é, não teve sucessor. Quando a pessoa não tem o seu sucessor, ela não está passando a unção. Nós temos Moisés passando para Josué a unção. E temos Elias passando para Eliseu. Nós temos José morrendo e não deixa nenhum sucessor. E nós vamos estudar sobre o sucessor na aula extra, também tratando da porção dobrada do Espírito Santo. Estudaremos aqui no Zap
85 é o DDD 991 28 991 28 12 60. Ok? Peça sua aula e ajude o canal a cada dia mais crescer. Que Deus abençoe e que Deus o guarde. Até a lição de número 7, se Deus quiser. Amém.